tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo beleza por aí? Deus abençoe vocês. Então vamos para mais um vídeo, né, irmãos? A continuação aí do vídeo anterior, o qual eu falei com os irmãos que eu vinha contar sobre o que aconteceu aí, que eu vim separar, que teve a primeira separação, que eu tive 3 separações. Separei dele 3 vezes porque eu não conhecia o que era um narcisista e eu pensava em mudança, que ele ia mudar, né? Que ele ia mudar e sempre pensando em mudança, que ele ia mudar, só que ele nunca mudou. Aí, irmãos, o que levou à primeira separação? Eu já estava cansada até o momento, casada com ele, suportando tudo isso que estava passando comigo. Então, o que levou foi uma coisa assim mais grave, sabe? Eu tinha passado a noite balançando o Arthur, sabe? Arthur bebezinho, com dor de barriga, não dormia de noite. Então eu passei a noite todinha, essa noite eu passei a noite todinha acordada, porque o Arthur não dormiu essa noite, sabe? Às vezes ele mamava, então ele ficava mais mamando no peito e dormir mesmo, ele não dormia, sabe? Só chorando, aí eu dava remédio para dor de barriga, balançava ele, sentava no sofá, sentava na cama na cama do quartinho dele, porque não podia levar ele pro quarto nosso, porque senão ele acordava lá, o pai dele acordava e ficava nervoso, sabe? Aí, e quando ele acordava, ele pegava o Arthur e sacudia pra cima, assim, mandando ele calar a boca, sabe? Aí eu tinha que ficar tomando dele e falava que era pra deixar que eu cuidava, esses negócios. Aí era complicado. Aí, irmãos, eu passei a noite acordada, eu não dormi essa noite que o Arthur ficou com essa dor de barriga. Ele sempre teve dor de barriga, porque ele tem intolerância à lactose, à glúten, essas coisas. Então, eu passei a noite acordada. Quando foi no outro dia, eu custei fazer as coisas, eu não tava dando conta. A minha cabeça tava leve, sabe? E eu não tava dando conta de fazer as coisas. E aí o Arthur dormiu, tipo assim, nesse dia ele dormiu 20 minutos de dia, na parte da manhã, 20 minutos na parte da manhã. Eu fui lavar roupa. Aí eu fui lavar roupa nesse período e era pra me deitar, né? Pra dormir um pouquinho. Eu não deitei, porque as coisas estavam para fazer. Nenenzinho novinho, né? Aí eu fui lavar roupa. E aí lavava roupa assim na lavanderia e tinha um beco ao redor da casa e o outro beco na outra lateral da casa, que era onde ficava os varal. Então eu lavava a roupa e levava no balde e colocava lá no varal, lá atrás. E esse dia era num domingo, o pai dele estava em casa, sabe? Foi a noite de sábado que o Arthur não dormiu. Aí o pai dele estava em casa. Tava lá na sala assistindo televisão. E eu lá pendurando roupa. Aí eu fui pendurar a roupa, o Arthur chorou. O Arthur chorou, sempre o pai dele era assim, quando o Arthur chorava, ele saía correndo na frente, tropeçando em tudo, para chegar lá primeiro que eu. Aí quando ele chegava lá, ele pegava o Arthur e balançava com aquele olho mais feio, dizer dele, eu não olho o Arthur, sabe? Aí com aquele olho mais feio, falando assim, aí eu saí correndo, né? Eu já vinha correndo também, porque eu sabia como é que era. Só que mesmo correndo, por ser lá atrás da casa, não dava pra chegar assim, né? E ele tava na sala, então ele chegava primeiro mesmo. Aí o Arthur não podia chorar, não. Aí o Arthur chorava, ele falava assim, você não tá escutando o menino chorar, não? Você não tá ouvindo o menino chorar? Eu falei, ô meu filho, eu ouvi ele chorar, só que eu tava lá atrás estendendo roupa. Aí eu também não deixava passar, não, sabe? Aí eu falei com ele assim, eu não sou um espírito. O Arthur chora e eu tô lá. Não é assim, não. Eu tenho que andar, eu tenho que chegar, esperar a gente chegar no lugar. Não é assim, não. Não é espírito. Aí eu ficava brava, eu ficava nervosa, sabe? Com ele. Aí ele ficava com aquela cara, que é trem esquisito. E ele tinha um tal, irmãos, um tal de uma lista. Ou isso me matava de raiva. Um tal de uma lista que quando a gente ia fazer compra, eu que tinha que fazer essa lista de que tava faltando em casa. Nossa, moto barulho. Aí tudo que tava faltando em casa, eu tinha que pôr nessa lista.
Aí se eu deixasse faltar uma coisa e chegasse em casa, não tinha aquela coisa que faltou, eu tinha que escutar o dia todo aquela palhaçada. Aí a gente fez essa lista, eu fiz essa lista, né? E ele sempre pegava a lista e olhava, ia lá, olhava os trem que tava faltando e anotava e resmungando. Falei, ai, Jesus, sabe, que trem esquisito. Gente, hoje os carros resolveram sair na rua. As motos barulhentas. Aí, irmãos, ele anotava e a gente ia no mercado. Aí depois que eu pendurei a roupa toda, eu fiz a lista e a gente foi fazer compra. Ele ficou com o Arthur pra me pendurar as roupas. Aí nós foi fazer a compra. Eu anotei tudo, né? Fez a compra, voltou. Aí ele começou a falar na minha cabeça, porque tinha faltado um negócio lá. Eu até esqueci o que era, mas faltou um negócio em casa. Eu esqueci o que era. E ele ficou falando na minha cabeça, falando. Aí ele falou assim, você é muito lerda, muito lerda. Eu tenho outro nome que ele falou, eu esqueci o que era. E me chamou de lerda, sabe? E falou um outro nome, muito sonsa. Aí, não anota as coisas, você fica na cozinha o dia todo, você não sabe o que tá faltando, não? Eu falei, a casa não é só minha, a casa é sua também. Aí eu anotei, eu fiz a lista desse tamanho, eu sou ser humano, esquece. Aí o que você vê se esqueceu, você vai lá e anota caladinho. Aí você só fala assim, anotar o pó de café, tá, irmão? Anotar o açúcar, anotar o arroz. Então assim, você também anota, é uma coisa normal esquecer. Aí, tudo era uma guerra, sabe? Aí ele ficou falando isso aí o tempo todo. Aí eu fiquei triste, sabe? Ele ter falado isso, me chamar de lerda, de sonsa, essas coisas. E uma outra coisa lá que ele falou que eu até esqueci. Aí ele ficou falando. Aí depois eu lavei as roupas e não lavei as vasilhas, porque, né, era da janta de ontem, mas a Arthur ficou chorando e não deu. E ele foi dormir cedo. Aí então as vasilhas também era para lavar no outro dia. Aí ele quis fazer compra, falou que era para deixar as vasilhas quando voltar. Aí cheguei, coloquei o Arthur naquele bebê conforto, né? Em cima da mesa perto de mim, ele era muito novinho. E comecei a lavar vazia. Aí o Arthur começou a chorar. Falei, oh meu Deus do céu. Aí Arthur começou a chorar, irmãos. Eu peguei e fui dar mamar ele. Peguei ele, levei lá pro quarto. Eu falei, às vezes ele dorme um pouquinho, né? Aí levei lá pro quarto, sentei lá, tava dando mamar o Arthur. Aí ele falou assim, ô casa bagunçada. Essa casa é bagunçada, parecendo a casa de... Aí ele falou a casa de uma pessoa, que a casa minha tava... Nossa, tava parecendo, sabe? Essa casa não para arrumada mais. Não vejo a hora que esse menino cresce. Essa casa, vê se chega no jeito. Aí ficou aquela falazada, sabe aquela falazada? Eu falei, meu Deus, será que ele não compreende tudo que aconteceu com o menino dormiu de noite? Eu tô lavando agora, arrumando agora, aos poucos. Então era muito difícil e ele começou a falar. Mas ele falava muito, e eu lá no quarto, dando mamar tudo. Aí o Arthur dormiu. Eu falei, como o Arthur dorme uma falazada dessa? Uma bateção de coisa na cozinha? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí o Arthur dormiu, encostei um pouco a porta do quarto e passei perto dele. Ele tava em pé perto da mesa, que ele não tinha paz nem pra sentar. Em pé perto da mesa, tomando um café assim, ó, balançando o café. Sabe, aquele trem desassossegado? Aí eu passei perto da mesa e ele começou. Você não vai lavar essas vasilhas? Não, tem que lavar essas vasilhas. E batia na mesa, sabe? Lavar essas vasilhas, limpar esse chão, esse trem tá imundo, não sei o quê. Aí eu peguei e fiz bem assim. Eu fiz assim, sabe? Passei pra ir pra pia. Aí ele falou assim, tampa esse ouvido, tampa. Você quer tampar esse ouvido? Você dá sorte que eu não tenho um 38, porque se eu tivesse um 38, eu tampava esse ouvido seu. Aí você ia ver o que é tampar um ouvido. Eu falei, misericórdia. Sabe, eu fiquei sem ação. Eu não falei mais nada. Eu falei, eu não acredito que ele tá falando uma coisa dessa. Eu falei, misericórdia. Eu falei, Jesus, esse homem tá com demônio? Isso é demônio. Aí, irmãos, eu peguei o Arthur no outro dia. Eu custei passar esse resto de dia, dormi. E eu quase não dormi também. Já não tinha dormido na noite anterior, né? Aí eu peguei o Arthur. A gente foi pra Belo Horizonte, pra casa do meu tio.
E minha mãe já morava no Espírito Santo. Levei a Arthur, a cachorrinha, que é a Faísca, e nós foi lá pra casa do meu tio em Belo Horizonte. Aí meu tio pegou e dali do meu tio, outro tio meu, me levou pra Maracaí, sabe? Aí eu fui pra casa da minha mãe. Aí foi a primeira separação. Aí ele pegou e foi. Depois de uns 2 dias, mais ou menos, ele foi. Aí chegou lá chorando. Cadê meu filho? Cadê a Angélica? Aí chegou chorando, mas chorando igual um menino. Aí chegou lá chorando. Aí conversou com meu pai, conversou com nós tudo lá depois. Falou que ia mudar, que nunca mais ia fazer uma coisa dessa, que ele não tava com a cabeça certa, que não tava agindo direito, que isso não era de Deus, não sei o que. E eu não sabia, né? Não tinha experiência sobre narcisista. E lembrando, irmãos, ele foi lá, né? Passando esses 2 dias, ele foi lá com um pastor ainda. Levando um pastor, o pastor com a esposa dele. E foi levando esse pastor, sabe? O pastor chegou lá, fez aquela reunião lá, contou pra ele como que é, deixa eu ver se eu lembro, como que era as famílias, que a minha família, ela é assim, ela é mais calma, mais tranquila, eu sou bastante calma, tranquila, sabe? Sou nervosa, mas assim, mais por dentro, eu não trato as pessoas mal, fico nervosa descontando as pessoas, não tem isso. Então nossa família, ela é mais tranquila, mais calma. E ele já vem de uma família de 12 filhos, né, que o pai dele tem, mas a mãe dele. E assim, são família mais, ele é mais agitado, sabe? Não sei como dizer, mas ele é mais agitado, assim, o modo de falar, o modo de agir, essas coisas são mais agitados. Aí esse pastor tava tentando colocar isso na minha cabeça, né? Sobre essa parte aí, sobre a parte dele, tentando colocar na cabeça dele também que ele tem que olhar meu lado, que eu sou mais calma, que eu levo mais assim, fazer minhas coisas no meu tempo, não é no tempo que ele quer, explicando, sabe, essas coisas, pra o casamento, né, voltar ao normal de novo, nós voltar, essas coisas todas. Aí, irmãos, e também assim, ó, eu tô lembrando das coisas aqui. Ele pegou e foi, né, com esse pastor, com essa irmã, e pra mim voltar, né, o casamento, voltar com ele. Os irmãos acreditam que eu não voltei? Eu não voltei com ele nesse dia, com esse pastor e essa irmã. Eu tava tão abalada, né, com tudo que ele fez, que eu não voltei. Eu voltei depois ele foi lá e buscou eu mais o Arthur depois de muita conversa, sabe? Tentando ver se ele ia mudar. Eu tava com plano de ficar lá na mãe, não voltar mais. Mas aí ele acabou fazendo minha cabeça, né? E eu voltar de novo com ele, sabe? Aí a gente voltou, mas o Arthur voltou pra Belo Horizonte, pra cá de novo. Aí nós ficou lá uns 4 dias na minha mãe. E eu vim embora com ele. Aí eu falei, hoje eu fico assim, Gema, que bobiça, meu Deus. Por que eu fui fazer isso, né? Hoje era pra mim estar lá, né, na minha mãe. O Arthur, né, tá lá. Porque hoje o Arthur já é bem apegado com o pai dele. Ele já tá com 10 anos, né? Então, assim, por isso que eu não vou lá pro Espírito Santo, pra casa do meu pai. Porque o Arthur, eu tô morando por aqui, né? Tô trabalhando. E o Arthur fica perto do pai dele. Por isso que eu não fui, sabe, irmãos? Mas aí, irmãos, voltei com ele pra cá, sabe? Voltei com ele pra cá e mudou? Mudou nada, irmãos. Mudou nada. Aí ele começou a fazer coisas piores, que veio aí a segunda separação, sabe? Ele fazia coisa pior. E as coisas, as manifestações espirituais da parte maligna, acontecia direto lá em casa, sabe? Direto. Era muita coisa mesmo, irmãos. Aí, e eu pensava assim, sabe, que vai mudar, ele vai mudar. Ele mudava coisa assim de uns 3 meses, 4 meses, mas não é aquela mudança total. Dentro desses 4 meses era uma mudancinha, pouquinha, sabe? Era umas coisinhas poucas, mudancinha, não era uma mudança, não. Dentro dessa mudança que ele falava, ele ainda fazia coisa de magoar, sabe? De me deixar pra baixo.
essas coisas. Aí, irmãos, então é isso. Aí, pro vídeo não ficar muito grande, no próximo vídeo eu conto pros irmãos como foi aí a segunda separação, tá bom? Então é isso, fica com Deus, um abraço, tchau, fui!